Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Tempo com a Palavra. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Toda semana eu busco em minhas leituras da Bíblia alguma passagem da Palavra de Deus que o Senhor tenha falado ao meu coração e que eu possa compartilhar com os irmãos e com os amigos. Hoje eu quero, ainda que de modo muito superficial, refletir sobre alguns conselhos bíblicos para os maridos, que nós vamos encontrar na carta de Paulo aos Efésios. E é uma carta muito importante em que Paulo, nos primeiros capítulos, mostra o que nós nos tornamos em Cristo e como nós somos abençoados por causa da nossa fé no Senhor Jesus. Mas, a partir do capítulo 4 da carta, o apóstolo Paulo começa a nos ensinar que o nosso modo de viver deve ser coerente com aquilo que a gente se tornou em Cristo. Então ele nos apresenta uma série de ações a serem feitas porque somos salvos por Jesus, e ele nos fala de um novo modo de viver, de proceder. E dentre as mudanças esperadas estão aquelas relacionadas ao casamento, à vida conjugal. Há orientações então para o casal, para a esposa, para os maridos e para a relação familiar entre pais e filhos, que vamos ler geralmente no início do capítulo 6. Hoje eu quero me ater apenas aos conselhos que Paulo deu aos maridos. E eu quero convidar você a ler o texto que está em Efésios, capítulo 5, versículos 25 até o versículo 28. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Agora, no mês de outubro, provavelmente no dia 14 de outubro, se não me engano, farei 25 anos de ministério pastoral. Já passei por muitas igrejas, algumas de forma efetiva, como pastor efetivo, e outras de forma interina. Numa dessas igrejas havia um casal já de certa idade. A mulher tomava remédios controlados para não dar crises epiléticas. O marido, um homem pobre, mas muito orgulhoso, gostava de cantar nos cultos das igrejas, embora o nível musical dele fosse bem deficiente. Certa vez, eu fui acometido de dengue, fiquei de cama com febre alta e com muitas dores no corpo, e esse marido me procurou. A sua visita não era por causa da minha doença, era para dizer que queria ou que iria se divorciar da sua esposa. Mesmo eu sentindo dores, me ajeitei na cama para ouvir e entender o que estava acontecendo. Então ele repetiu a informação. E eu lhe perguntei qual era o motivo para a separação, para o divórcio. E ele me respondeu que precisava cuidar da mãe dele. A mãe dele era uma senhora doente com outros filhos. Ele tinha que fazer uma escolha entre cuidar da mãe e cuidar de sua esposa, que também era doente. E ele optou por cuidar da mãe e se separou, uma vez que não havia nada que o fizesse mudar de opinião. Mesmo que ele estava sendo por mim orientado biblicamente a respeito do assunto, quando a Bíblia manda deixar pai e mãe e unir a sua mulher. O que leva homens a tomarem decisões tão antibíblicas? Alguém poderia alegar, talvez, falta de conhecimento. No entanto, na medida que são informados das verdades das Escrituras, caberia o arrependimento? Será que já não teriam conhecimento suficiente para mudar as suas atitudes e tomar, então, decisão de se tornarem mais parecidos com Jesus? Só posso pensar que a resposta mais plausível seja um coração afastado de Cristo.
Um coração apegado aos motivos errados, fora da vontade de Deus. Um coração que vive para si, para o seu prazer, para a atenção das suas necessidades, que desconsidera o outro, portanto, um coração egoísta. Aliás, o teólogo Langston afirmava que o egoísmo é o princípio fundamental do pecado. Para evitar atitudes que são claramente pecaminosas, distanciadas do plano e do propósito de Deus para o casamento, o marido precisa seguir os conselhos da palavra do Senhor. E eles são tão claros como a água que a gente bebe todos os dias. Convido você para refletir sobre alguns desses conselhos com base no texto que nós lemos. O primeiro deles é: ame sua esposa. Verso 25 diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nas versões com uma linguagem mais formal, lemos: maridos, amai vossas mulheres, porque amar no texto é uma ordem. Não há na passagem bíblica qualquer ideia de que o amor do homem deve acontecer se alguma condição for cumprida. A ordem é simplesmente amar. Já afirmei e volto a afirmar que amar é uma decisão e não um sentimento. Para fortalecer seu argumento e ordem, Paulo estabelece um critério pelo qual o amor do marido deve seguir: o amor de Cristo pela igreja, tendo então Cristo como modelo. Alguns estudiosos afirmam que o próprio uso da palavra ágape para amor nesse texto já estabelece a ideia de amar até o ponto de se sacrificar pela esposa. Mas Paulo prefere deixar isso muito bem claro. Ao explicar que o amor do marido deve imitar o ato de amor de Cristo ao se entregar pela igreja, ele esclarece, ele coloca um peso maior nesse entendimento. A expressão se entregou traduz uma palavra que admite a ideia de entrega para ser julgado, condenado, punido, açoitado e para ir até a morte. Não foi isso mesmo que Cristo fez pela igreja? Não foi a cruz que ele foi morto em nosso lugar? Então, é importante pensar nessas questões, o nosso amor sacrificial pelas nossas esposas. Segundo conselho, baseado nos versos 26 e 27, é este: tenha para com sua esposa os mesmos propósitos de Cristo. Lendo os versos 26 e 27, vemos que ambos são iniciados com o vocábulo para, uma preposição que no original indica a ideia de finalidade, de propósito. E quais são os propósitos de Cristo em relação à sua igreja e que são apresentados pelo apóstolo nestes versos? O primeiro deles está aí: para que a santificasse. Quando aplicada à vida com Deus, a santificação é um processo que separa o crente para o uso exclusivo da glória de Deus. O marido também, então, na vida do casamento, o marido é o santificador da esposa, quando ele a separou dentre as demais mulheres para se casar com ela. No casamento, ambos abriram mãos de outros relacionamentos para um relacionamento santo um com o outro. Ambos se separaram um para o outro. Se houver alguma interferência nesse relacionamento conjugal, será uma interferência pecaminosa. O casamento precisa ser santificado na união entre marido e sua esposa. Outro propósito que você lê no texto é que Jesus diz, Paulo, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo santifica e purifica a sua igreja por meio da sua palavra, que é a Bíblia. O marido também deve ser purificador de sua esposa, seguindo a mesma palavra, que é a palavra de Cristo, a Bíblia. Deve agir então o marido de forma a que tanto ele quanto sua esposa se tornem mais semelhantes à pessoa de Cristo.
Outro argumento de Paulo é que o outro propósito de Jesus é que ele fez isso para apresentar a igreja a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando leio esse verso e olho para a igreja de hoje, eu creio que você também vai concordar comigo, a gente vê que a igreja não é perfeita, ela possui manchas e rugas. Infelizmente, ainda vivemos nesse mundo corrompido pelo pecado e ainda temos falhas. Mas, na medida em que vamos nos aproximando mais da palavra de Deus, estudando, aprendendo, crendo nela e, mais importante, obedecendo a tudo que a gente está aprendendo e crendo, o Espírito Santo do Senhor vai nos purificando. E isto vai acontecer até que em nosso encontro com Cristo, de forma triunfal, a igreja será santa e sem defeito. Deve existir então nos maridos a disposição de amar suas esposas de forma sacrificial, abrindo mão de si e de seus direitos para que elas sejam edificadas, sejam encorajadas a se tornarem cada vez melhores e mais parecidas com Jesus. Observem que a ação de Cristo em sua igreja é um investimento, há retorno. A igreja se apresentará a Cristo como gloriosa. A esposa também vai se apresentar ao marido cada vez mais abençoadora se o marido investir, trabalhar pelo sucesso da sua esposa, pelo bem da sua esposa. Outro conselho de Paulo é que o amor à esposa deve ser semelhante ao amor a si mesmo. Verso 28 diz: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Amar a esposa é como amar o seu próprio corpo ou amar a si mesmo. Que palavras, meus irmãos! Ninguém em seu juízo perfeito faz mal a si mesmo. Uma pessoa na sua normalidade fará de tudo para satisfazer a si mesmo, para cuidar do seu corpo, da sua saúde, para trazer benefícios a si. O que Paulo está dizendo, a meu ver, então, é uma versão daquela regra áurea de Jesus que a gente encontra lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Eu vou ler aqui, diz assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. É preciso que, como maridos, compreendamos muito bem isso. O casamento é um relacionamento onde marido e mulher precisam trabalhar para atender às necessidades do outro. Por isso, o modelo a ser seguido é Cristo, que, por amor a nós, deixou tudo e se entregou para morrer, a fim de que nós pudéssemos viver. Quero pensar em algumas aplicações para nossas vidas aqui. Primeiro, que a motivação que rege o casamento é o amor, mas o amor de Cristo, o amor decisão, o amor que se sacrifica, não o falso amor egoísta que existe aí no mundo, que só pensa no seu próprio prazer. Como amar, então, é uma decisão, Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, faz do amor um mandamento. Ame a sua esposa. Então, em segundo lugar, avalie suas intenções em relação ao seu casamento. Trate sua esposa com cuidado, invista nela, invista no seu casamento, tendo como propósito glorificar a Deus com isso. Faça do seu casamento um testemunho de que o poder de Deus se manifesta e faz pessoas diferentes conviverem em união, em paz, em comunhão. Qualquer coisa fora desse alvo de tornar o casamento algo para a glória de Deus será ação egoísta, talvez até idólatra, porque a pessoa está colocando a si mesma e os seus interesses como algo maiores do que a glória de Deus, querendo usurpar o lugar do Senhor. Então lembre-se que a sua esposa é parte de você, que amá-la é amar a si mesmo. Essa é a orientação da palavra de Deus para o seu coração. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor e agradecê-lo por sua palavra. Querido Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor que nós lemos. Obrigado pela vida de cada família da nossa igreja e das pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento.
A nós, maridos, que o Senhor nos fale ao coração, que a gente aprenda a amar, decida amar as nossas esposas, ainda que não haja, ó Deus, todo o resultado, ainda que talvez no coração de alguns eles olhem para suas esposas e pensem que não mereça essas coisas, mas quem é merecedor de fato? Nem nós somos merecedores. A tua graça e a tua misericórdia é a prova de que nenhum de nós merece ser amado. Mas, ó Deus, como o Senhor nos amou, é por isso que nós vamos amar também. E, ó Deus, obrigado porque entendemos pela palavra que amar é uma decisão, é uma escolha. Santificamos nossas esposas, escolhemos as esposas e elas nos escolheram. E uns aos outros precisamos demonstrar agora esse amor, fruto dessa escolha, construir esse amor ao longo da nossa vida. Permita, a Deus, que nenhuma ação ou decisão egoísta tome o lugar da tua glória nos nossos casamentos. Que a gente decida sempre a usar o nosso casamento para glorificar teu nome, para mostrar para as pessoas que não te conhecem que temos um Deus poderoso, um Cristo maravilhoso que morreu e que deu a sua vida por nós, que é o Senhor Jesus, e que o poder da sua graça, no poder da sua misericórdia, no poder que o Senhor Jesus manifesta nas nossas vidas por causa da salvação, Ele pode, ó Deus, transformar completamente os nossos relacionamentos, restaurando, trazendo de volta à vida até aquilo que por acaso alguém considere que esteja morto. Tua palavra diz nessa mesma carta aos Efésios que o poder que ressuscitou a Jesus Cristo está à nossa disposição. Manifesta a tua graça e misericórdia, ó Deus, manifesta esse poder nos casamentos e nos relacionamentos, tornando-nos cada dia mais, ó Deus, desejosos de ficar parecidos com Jesus, de corresponder com a tamanha graça e misericórdia, corresponder com o tamanho sacrifício amoroso que Ele fez por nós, fazemos os mesmos pelas nossas esposas, pelas nossas famílias, uns pelos outros, como também a Tua palavra nos ensina. Toma cada família nas Tuas mãos, cada marido, fortalecendo a sua fé, ajudando a confiar e a depender do Senhor. Ó Deus, nós agradecemos por esse tempo que estamos vivendo, agradecemos pelas pessoas que estão nos ouvindo, pedimos que o Senhor continue abençoando aqueles que estão enfermos, curando, ó Deus, as suas vidas, restaurando a sua saúde. Ó Deus, nós nos lembramos de pelo menos 2 nomes que estão em situação grave hoje, como o pastor Dineucílio, ó Deus, de Souza Lima, que está internado, que carece de uma restauração da sua saúde. Nós pedimos que o Senhor possa ajudá-lo, ó Deus, manifestar a sua glória, o seu poder sobre sua vida. Nos lembrando do pastor Douglas, que a sua esposa Priscila internada. Ó Deus, manifesta o teu milagre, o teu poder nessas vidas. É nós outros, tantos irmãos nossos aqui que precisam da ajuda do Senhor, tantos irmãos que precisam corrigir as suas vidas, arrependerem-se de seus pecados. Tem misericórdia, restaura essas vidas, essas famílias, em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Obrigado pela sua paciência de estar comigo, muito obrigado por participar de mais esse tempo com a palavra. Eu peço a você que continue orando pela nossa igreja, pelo nosso povo. Ore por mim, estou saindo de um quadro gripal forte, nossa família foi acometida com gripe nesse final de semana, graças a Deus estamos caminhando para a recuperação e sou muito grato a você que orou nesse tempo por nós, ok? E eu quero deixar registrado aqui o meu abraço ao meu filho Joel, que hoje está completando 15 anos de vida. Joel, parabéns, papai ama você, que Deus possa torná-lo um homem fiel ao Senhor, que ame o Senhor, que faça tudo para a glória do Senhor. Parabéns para você. Obrigado, meus irmãos. Continue orando por nós. Ore pelo Joel desse dia também, pelo seu aniversário, ok? Eu quero pedir que você curta esse vídeo, compartilhe e comente, porque isso ajuda para que o YouTube faça com que esse vídeo alcance mais pessoas e mais pessoas possam ouvir, né, a palavra de Deus. Muito obrigado. Lembra você que nós temos um encontro na EBD presencial aqui no próximo domingo. Se Deus quiser, estarei bem e poderemos estar juntos aqui. Então, às 9 horas da manhã, recomeçaremos a nossa escola bíblica dominical no tempo presencial. Você precisa estar presente.
E o culto da noite, nosso tempo também às 19 horas, você tem que chegar um pouco mais cedo para que a nossa equipe de recepção possa ajudar você na distribuição dos locais do templo, né? Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe, forte abraço, até domingo.